Olá, tudo bem? Bem-vindo ao nosso espaço virtual voltado para a inteligência aplicada à educação e à evolução. Hoje nós vamos fazer aquela aula tira-teima, né? De vetores, aonde nós vamos trabalhar com a lei dos cosseno para vetores. Isso porque na aula passada nós só fizemos a representação geométrica, resolvemos um exercício com 4 itens para que os alunos entendam o significado daquela setinha. Hoje nós vamos calcular esse módulo e dar um valor, tá certo? Que são coisas completamente diferentes. No vestibular como o Enem tem caído, tá certo? Representação geométrica e tem caído para você calcular o módulo. O aluno ele confunde muitas vezes, não sabe o que é, quando ele está pedindo para calcular o módulo e quando ele está pedindo para você representar as setas. E hoje nós vamos fazer o cálculo dos módulos, tá certo? Vamos lá? Bom, então alunos, vamos começar, né, iniciando essa aula, fazendo um leve depoimento aqui escrito. Dados 2 vetores no plano representados por V1 e V2. Se V1 é diferente de 0 e V2 diferente de 0, e se θ é um ângulo entre V1 e V2, então temos as seguintes opções. A primeira opção, nós vamos ter que variar o ângulo entre os vetores. Nós vamos fazer para 0, para um valor maior que 0, menor que 90, para um valor igual a 90, um valor maior que 90 e 180, né, entre 90 e 180, e um outro vetor, né, para graus, certo? E vamos calcular o módulo da soma nesses 5 casos. Aí o aluno pode perguntar ao professor, mas o ciclo trigonométrico ele tem 360 graus. E quando o ângulo tem 240 graus? Como é que a gente faz, alunos? Se eu tenho 2 vetores, tá? Com ângulos de 240 graus, esse vetor ele vai ter uma abertura mais ou menos assim, correto? Então eu vou estar considerando essa parte aqui de trás, né? Isso aqui seria mais ou menos uns 200, esse vetor aqui apontado para o terceiro quadrante e esse aqui, né, no primeiro. Eu não considero esse ângulo convexo, eu considero esse ângulo aqui de dentro sempre. Então aqui, quando eu pego e faço 360 menos 240, vai dar 120. Então o ângulo que eu considero é o interno de 120 graus, tá? Então à medida que a gente for desenvolvendo, você vai entender esse conceito. Bom, 0 grau aqui é a origem entre V1 e V2. Então 0 grau V1 e V2 entre V1 e V2 é um vetor sobre o outro. Então V1 está sobre V2, né, sobreposto em V2. Pensa, alunos, que você e uma outra pessoa puxando um corpo, um objeto, uma mesa, na mesma direção e mesmo sentido. O que vai gerar? 2 forças na mesma direção e mesmo sentido vai gerar uma força soma, tá certo? De tal forma que V1 vai ser igual ao vetor resultante, perdão, VR é a representação do vetor resultante, deixei claro aqui para vocês, que nada mais é a soma de V1 com V2. Mas calma, antes, como chegar nessa soma V1 e V2, tá? Então nós vamos pegar do princípio. Em todos tem que usar a lei do cosseno. Sim, nós vamos usar a lei do cosseno para poder chegar no vetor resultante. Como que eu faço? Bom, a gente sabe que a lei do cosseno na geometria, tá? É o módulo do vetor. Deixa eu fazer um pouquinho mais aqui embaixo, tá? Então, nós vamos representar, nós estamos calculando o módulo da resultante dos 2 vetores quando o ângulo θ é igual a 0. Então, o módulo do vetor resultante, ele deverá ser igual a o vetor V1 ao quadrado mais vetor V2 ao quadrado, módulo, tá? Tudo em módulo, ó. Módulo de V1, módulo de V2 ao quadrado, mais 2 vezes módulo de V1, vezes módulo de V2, vezes o cosseno do ângulo de θ. Maravilha, tá? Esse é o princípio básico para a lei dos cossenos, certo? Bom, a gente sabe que θ é 0 grau, então módulo do vetor resultante ao quadrado vai ser módulo de V1
ao quadrado. Alunos, essa formulinha aqui está nos livros didáticos aí do ensino médio para geometria, né? No caso, para geometria, o valor é menos. Como nós estamos trabalhando com módulo, vetor vai ser sempre mais, tá? Nós estamos calculando o módulo. Então, 2 vezes o módulo de V1 vezes o módulo de V2 vezes o cosseno de 0 grau. Agora é o grande problema dos alunos do ensino médio. Ô, professor, quanto que é o cosseno de 0, aluno? Você tem que ir lá no ciclo trigonométrico e observar, tá? Não cabe à física ensinar você quanto vale o cosseno de tal. Tanto é que nos exercícios dos vestibulares, cosseno de 120, de 240 eles dão, tá? Para a física, para a matemática, você tem que saber. Então, qualquer questão que cai de trigonometria em matemática, não vai ser dado o valor do cosseno de 120. Mas para a física, geralmente eles dão, tá? Então, o cosseno de 0 vale 1, tá certo? Então, o módulo de VR ao quadrado é igual a V1 ao quadrado mais módulo de V2 ao quadrado mais 2 vezes V1 mais V2 vezes 1. Olha que maravilha, tá? Olha que maravilha. Vocês concordam comigo que aqui eu tenho um quadrado perfeito de dois termos? O quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Lembra dos termos de fatoração lá? Pois é, se isso aqui é um quadrado perfeito de 2 termos, eu posso escrever o módulo da resultante ao quadrado, né, do vetor resultante ao quadrado, como sendo a soma dos módulos, né? A soma dos módulos elevado ao quadrado, né? Quando eu jogo, vou até escrever, quando eu jogo na raiz quadrada aqui do lado oposto, como nós estamos calculando o módulo do vetor, eu vou extrair a raiz quadrada dos dois lados. Isso vai me dar um vetor resultante, ó, de módulo de V1, né, o módulo da resultante, mais módulo de V2. Aí o aluno fala, mas professor, eu lembro lá no ensino médio, quando o professor joga lá raiz quadrada, vai dar mais ou menos, né, quando é variáveis. Aqui nós estamos calculando o módulo, então o módulo tem que sair positivo. Olha lá, porque, tá vendo por que o módulo, tá? O vetor resultante da soma de 2 vetores dá V1 mais V2? A gente usou isso muito, às vezes em física usa F, né? F1 e F2, mas é um mais o outro. É a mesma coisa, eu puxando, tá? Um carro com uma corda e você também na mesma direção, mesmo sentido que eu, ambos puxando um carro na mesma direção, mesmo sentido com uma corda, vai gerar a soma, o vetor, né, resultante desses dois, módulo do vetor resultante vai ser o meu vetor mais o seu, né, minha força mais a sua. Beleza? Entendeu, alunos? Tá aqui, ó, para 0 grau, né, tá tranquilo. Bom, e para θ maior que 0 e menor que 90? Primeira coisa, ciclo trigonométrico, alunos. Quando você vai no ciclo trigonométrico, o cosseno de 0 a 90 é primeiro quadrante. O cosseno é sempre positivo. Então, o valor que der aqui, ó, o valor que der aqui vai ser um valor positivo. Então, vamos lá. Primeiro, claro, o melhor, né? Vamos fazer esse vetor resultante aí, né? Igual nós fizemos a aula passada, representação geométrica. Olha só, 1, 2, 3, 4, 5 e meio tem a minha malha quadriculada. Então, 1, 2, 3, 4, 5 e meio tem minha malha quadriculada. Então, eu vou pegar o V2 e vou projetar o V2 para cá, ó. Olha lá o meu vetor V2 aqui, certo? E o V1, ó, V1 paralelo aqui, alunos, ó. Lembra da aula passada? Nós desenhamos. Aqui está o módulo de o vetor V1. E centralizado, né, lá, ó, o encontro dos dois vetores, eu tenho o meu VR, o meu vetor resultante, representação geométrica. E aí, professor, como é que fica? Fica a lei do cosseno normal. Módulo de VR ao quadrado é igual a módulo de V1 ao quadrado mais módulo de V2 ao quadrado mais 2 vezes módulo de V1 vezes módulo de V2, alunos, vezes o cosseno de θ, onde, espera aí que esse cosseno tá meio feio aqui, minha letra não é lá aquelas coisas, né? Diz que quem tem letra meio engarranchada, né? Uma letra não muito bonita, é pessoas inteligentes. Espero que esteja
certo a teoria popular aí. Então tá aqui, ó, certo? Módulo de V1, V2, né? Aí você pergunta, mas eu posso fazer alguma coisa nesse sentido? Aqui, alunos, eu sabia que o ângulo era zero. Então já substituí o cosseno, já dá 1. Joguei no quadrado perfeito, cheguei nessa informação aqui, ó. Aqui, como o θ varia de 0 a 90, eu não sei. Eu sei que se ele for 30, vai ser raiz de 3 sobre 2, né? De acordo com a tabelinha lá. Ou com o ciclo trigonométrico. Se ele for 60, vai ser meio. Se ele for 45, raiz de 2 sobre 2. Ah, se ele for 20, eu jogo na calculadora científica, né? E faço. Mas o modelo é isso aqui. Você aplica os valores de V1 e V2, coloca o cosseno do ângulo que ele tiver lá, se for 60, 45, 30 graus, e substitui os valores e faz essa continha aí. Tá certo? Para 90 graus, né? Maravilha. Mesmo esquema, né? Vamos fazer a representação geométrica. Tá aqui, ó. Olha aqui o V1, né? Malha quadriculada 1, 2, 3. 1, 2, 3. V1 projetado aqui. V2 projetado aqui junto com V1, alunos. Ó, maravilha. Aqui está o meu V2 na projeção. E basta fazer aqui. Nossa, olha isso. Olha o ângulo entre eles, né? 90 graus. Esse é um teorema de Pitágoras, alunos. Tá? Não vou nem escrever de novo a lei do cosseno. O que vocês têm que entender? Que sendo 90 graus o ângulo entre os dois, o cosseno é zero. Na multiplicação desses termos aqui, ó, tudo isso aqui vai a zero. Então eu posso dizer que o módulo do meu vetor resultante, opa, vamos fazer bonitinho. O módulo do meu vetor resultante ao quadrado é o módulo de V1 ao quadrado mais o módulo de V2 ao quadrado. Esse Pitágoras aqui, ó, esse teorema de Pitágoras aqui, porque formou um triângulo entre V1 e V2, um triângulo retângulo, nada mais é que a extensão, né, da lei do cosseno. Como o cosseno é 90, cosseno de 90 é zero, zero toda essa parte, eu fico só com essa aqui. Se quiser colocar um mais zero aqui para representar, tranquilo. Entenderam isso, aluno? Tranquilo, mamão com açúcar, garotos. Não tem nada de dificuldade. Vou fazer agora para um θ maior que 90, menor que 180, depois θ igual a θ igual a 180, perdão, e aí a gente faz 2 exercícios rapidinho, só para passar o mel na boca de vocês e vocês caírem na apostila aí de exercícios aí dos vestibulares e conseguir resolver 70% deles. Maravilha, não? Vamos lá? Então, né, diante dos fatos apresentados, tanto na aula anterior como nesta aula, vamos fazer agora o módulo da resultante para um vetor que varia de 90 a 180 graus. Quando você vai lá no ciclo trigonométrico, aluno, ele vai estar no segundo quadrante. Segundo quadrante, o cosseno é negativo para qualquer ângulo, tá certo? Então, em cima disso, olha só como é que está representado o vetor V1. Olha, ele abriu um pouco mais. Lembra, nós estávamos a 0 grau, né? Vetor V1 e V2 na mesma direção no sentido. Aí eu fui abrindo, abri um pouquinho, menor que 90. Abri outro pouquinho, igual a 90. Agora abri mais um pouquinho, né? Para maior que 90 e menor que 180. Bom, pegando aqui, certo? O vetor, ou pego o V2, né? Tanto faz, o que você achar mais fácil aí, alunos, para projetar. Projeta o V2 aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, malha quadriculada e meio. 1, 2, 3, 4, 5 e meio. Olha lá o meu vetor V2, alunos. Olha lá meu vetor V2. Correto? Beleza? Maravilha. Olha o vetor V1 onde vai dar, ó. Ó. Bem aqui. Aê. Isso aqui. E o vetor resultante? O vetor resultante é aqui, ó. Vetor resultante aqui, alunos. Esse é o VR. Lembra da aula passada? E aí, como que eu calculo, professor? Mesmo esquema, lei do cosseno. Módulo de VR ao quadrado. É bom repetir isso aqui várias vezes para vocês memorizar aí. Ah, professor, tem que decorar? Na vida nada se decora, certo? Aqui nada se decora. Você vai fazendo vários exercícios e vai pegando intimidade. Então aqui, ó, mais 2 vezes módulo de V1 vezes módulo de V2 vezes o cosseno do ângulo θ. Quero deixar claro para você, estudante do ensino médio, que como o cosseno aqui vai estar no segundo quadrante lá, ó, por conta do vetor V1, o ângulo maior que 90,
ele vai ser um cosseno. Cosseno de θ vai ser menor que zero. Ele vai ter um valor negativo. Então, essa parte aqui vai ficar negativa na multiplicação. E aí, eu vou ter, claro, um vetor, um módulo do vetor resultante vai ser menor, tá? Menor que quando eu tinha um ângulo menor que 90 graus, tá certo? Beleza? E, para finalizar, né? Então, aquele modelo ali é para maior que 90, menor que 180. Agora, para finalizar, como é que ficaria meu vetor resultante, professor? Neste caso, eu tenho um para cá, outro para lá. Imagina eu puxando uma carroça para cá e você puxando para lá. O que for mais forte vai vencer, não é verdade? Se eu tiver mais força que você, a carroça vai vir para cá. Se você tiver mais força do que eu, a carroça vai para lá. Então, dentro disso, fator, eu vou pegar aqui o seguinte, olha. Vamos supor aqui, eu tenho o V2 como 1, 2, 3, 4, 5 malhas quadriculadas e o V1, 3 malhas quadriculadas. Então nós vamos supor que o vetor V2 seja maior que V1, certo? Então o meu vetor resultante vai vir para cá, ó. Vou desenhar ele aqui do lado aqui, porque não dá para representar por desenho. Eu vou ter um vetor resultante aqui, ó, para cá, certo? E aqui, igual a O, né, origem, né? Origem dos dois vetores, é o ponto onde eu amarro ali, nos dois vetores. E aí eu tenho aqui o vetor O, vetor resultante, tá certo? E o módulo, professor, módulo é diferente de representação geométrica de vetor, hein? Presta atenção. Então, módulo de VR ao quadrado é igual a módulo de V1 ao quadrado mais módulo de V2 ao quadrado mais 2 vezes o módulo de V1, vezes o módulo de V2, vezes o cosseno do ângulo de 180 graus. Aí, agora eu tenho uma novidade para vocês. Por quê? Porque o cosseno de 180, ele é igual a menos 1, não é? Então, eu vou escrever aqui tudo outra vez, né? Ó, 2 vezes o módulo de V1, vezes o módulo de V2, alunos, vezes o menos 1 aqui, ó. Então quer dizer que essa parte aqui vai ser negativada. Módulo de VR ao quadrado é igual a módulo de V1 ao quadrado mais módulo de V2 ao quadrado. Eu não me canso de escrever isso. Por quê? Para memorizar. Eu tive muita dificuldade para memorizar essa fórmula no ensino médio porque eu fazia pouco exercício. À medida que vai fazendo bastante exercício, você vai memorizando. Então aqui, ó, menos 2 vezes módulo de V1 vezes o módulo de V2. Olha o quadrado perfeito negativo. Lembra do quadrado perfeito negativo? A menos B ao quadrado. O quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Se não lembra disso em matemática, isso é ensino fundamental lá, 8º ano, né? Quando a gente aprende fatoração. Então é isso aqui, ó. Olha lá. Então eu vou escrever o módulo do meu vetor resultante como sendo a diferença, tá? A diferença, não, o quadrado, né? Eu já ia falar a diferença de 2 quadrados, tá? Que é diferente disso. Desculpa, olha lá. Que é o quadrado da diferença dos dois vetores. Alunos, como é que vai ficar o meu vetor resultante? Ó, e vice-versa, tá? Módulo de VR. Aí ser igual a quanto? Essa setinha aqui é para representar que é vetor, tá? Nós estamos calculando o vetor. Como é que vai ficar? Raiz quadrada de ambos os lados. Já disse que nós estamos calculando o módulo, então vai valer sempre o lado valor positivo. Esquece essa de mais ou menos. Eu vou ter o módulo de V1 menos o módulo de V2, o módulo da diferença. Maravilha, alunos. Fechamos a fatura aqui, ó. Certo? Beleza? Ótimo. Ah, professor, então ficou fácil agora? O senhor escreveu várias e várias vezes a lei do cosseno, né? Para representar. O senhor conseguiu diferenciar entre a representação geométrica do cálculo do módulo do vetor? Bom, para fechar a fatura, estudante do ensino médio, já vi isso cair em prova de vestibular em teste de múltipla escolha, hein? O vestibular perguntar e o aluno não saber responder, tá certo? Então vamos lá, ó.
Dado dois vetores no plano vetorial, num espaço vetorial, num plano cartesiano vetorial, certo? Se eu quero calcular o módulo da resultante dele, eu posso usar a lei do cosseno como um atributo. Tem outras formas de calcular? Tem, alunos. Depois nós vamos ver pela base canônica, vocês vão ver que vai ficar, ó, facinho, mamão com açúcar. Eu vou mostrar aqui para vocês como é que faz. Tem, esses dois vetores, V1 e V2, eles sempre estarão sobre um ângulo θ, tá certo? Sobre um ângulo θ. Então, o módulo dessa resultante, ela vai ter uma variação, tá? Ela vai ser sempre maior ou igual à diferença dos dois, que é o menor valor que ela pode atingir, né? Ó, menor valor que ela pode atingir, a diferença dos dois. E ela vai ser menor ou igual que a soma, que é o maior valor que ela possa atingir. Perdão, alunos, está quebrando o giz aqui, como sempre, né? Mas a gente dá o jeito. Então, valor mínimo, isso aqui é o valor mínimo, ó. Valor mínimo, vou abreviar aqui. Isso aqui é o valor máximo da resultante, certo? E é o máximo valor quando é 180 e aqui quando é 0 grau, ambos os lados. O 0 grau é quando duas pessoas puxam, né, um corpo pela mesma direção, no mesmo sentido. E o 180 graus é quando um puxa de um lado e o outro puxa do outro e temos aí a situação, certo? Diferenciada. Entenderam isso, alunos? Compreendeu? Isso aqui você pode... Como é que eu enxergo isso aqui, professor? Imagina a correnteza de um rio vindo para cá e você com o barco atravessando assim, diagonal esse rio. O seu barco vai fazer isso aqui, ó, ele vai ser arrastado para cá, nessa direção, nesse sentido. Entenderam, alunos? Vamos fazer 2 exercícios básicos, tá? Depois, nas próximas aulas, nós vamos fazer decomposição de vetores e a base canônica para encerrar essa parte de vetores. Nós aqui do Superado Educacional estamos dando uma aula de vetores para vocês completa. Nós estamos falando todas as formas que vocês possam visualizar o vetor, tanto a geométrica como o cálculo, né, usando a lei dos cossenos. Nós vamos usar a base canônica, que vocês vão ver que vai ficar uma coisa maravilhosa. Nós vamos usar a decomposição vetorial, tá certo? Então vamos lá nos exercícios? Vamos lá? Bem, alunos, para fechar a fatura de hoje, né, 2 exercícios básicos para a gente poder esclarecer essa questão vetorial, né, que perturba tanto a cabeça dos alunos aí do ensino médio. Exercício 1. Os vetores A e B na figura, essa figura aqui, ó, tá? Tem módulos iguais a 10 metros. Provavelmente são vetores de espaço, né? Comprimento, tá certo? Representando espaço. E os ângulos θ1, aqui, ó, θ1, quanto vale θ1? Igual a 30 graus e θ2, 120. Então, esse aqui vale 30 graus, alunos. E esse aqui, 120 graus. Vou colocar aqui para vocês entenderem, tá? Represente geometricamente a soma da resultante desses dois vetores e calcule o seu módulo. Então, eu vou representar geometricamente, né? Fazer representação geométrica e vou calcular o módulo. Bom, para fazer representação geométrica, alunos, eu vou projetar o A aqui, ó. Tá? Vou trazer o A para cá, olha lá, ó. O A está aqui, ó. Esse aqui é o meu vetor A, então ele está indo nessa direção, nesse sentido, tá? O ângulo entre eles vai ser de 120 graus. Bom, baseado nisso, ó, eu trago o vetor B aqui, paralelo, né? Olha lá, ó. Como nós aprendemos na aula passada, esse aqui é o vetor B, né? Assim representado pela seta. E o vetor A vai ser projetado lá em cima, aqui, certo? O vetor A. No encontro desses dois vetores, o vetor soma, né? Geometricamente representado, aqui está A mais B, que é o vetor soma desses dois, sobre um ângulo de 120 graus. Agora eu quero um módulo. Módulo é diferente. Ah, professor, como existe um ângulo de 120 graus entre eles, vou usar a lei do cosseno. Claro, ó, vamos chamar esse módulo de vetor soma, tá? De S,
soma de AB. Então, o módulo da soma, de novo, lei do cosseno, A módulo de A ao quadrado, mas nunca canse de escrever isso, alunos. Ah, vai chegar um ponto que você vai começar a fazer isso de cabeça, sem precisar escrever, olha lá, o cosseno de 120 graus, correto? Beleza? Maravilha. Agora, vamos colocar os valores, né? Módulo da soma de A ao quadrado, né? Vetor resultante de A ao quadrado, né? A ao quadrado mais B ao quadrado, perdão. Quanto vale o A? Cada um dos vetores vale 10, né? São iguais. Então, 10 ao quadrado mais 10 ao quadrado mais 2 vezes 10, alunos, vezes 10 vezes cosseno de 120. Opa! 120 é menos meio segundo quadrante. Maravilha! Então, o módulo de S ao quadrado vai ser igual a 100 mais 100, certo? Agora aqui, ó, na multiplicação vai dar tudo menos, tá? O resultado é menos. Mais com menos, menos, né? 2 vezes 10, 20 vezes 10, 200 vezes meio, metade, 100. Olha que maravilha. Um 100 positivo, um 100 negativo. Só jogar a raiz quadrada, né? Aqui, raiz quadrada de 100. Esses passa a raiz quadrada ou raiz quadrada de ambos os lados, o que você achar melhor aí. Tá? Isso aqui vai me dar 10 metros de resultante. Aquele vetor ali vai ter 10 metros de resultante. Voltando a lembrar que aqui não tem mais ou menos, tá? Exatamente porque nós estamos calculando o módulo valor absoluto. Entendeu, alunos? Ó, um atributo da aula passada, representação geométrica, tá? Depois usamos a lei do cosseno para poder calcular a soma desses dois vetores aí, utilizando a lei do cosseno. Professor, existem outras metodologias para calcular? Existem outros métodos, outros procedimentos para calcular a soma de dois vetores no plano cartesiano? Claro, tem a base canônica que nós vamos fazer também o módulo da soma na base canônica que também dá a mesma coisa, tá certo? Então, lendo o exercício, dados V1 igual a V2, 5 unidades de vetor. E o vetor resultante, 5 raiz de 3 unidades. Então eu tenho dois vetores no espaço, aonde os seus módulos são iguais, ó. Tá? E o módulo da resultante entre os dois, 5 raiz de 3. Determine o ângulo θ formado por V1 e V2 no plano R2. Esse R2 aqui, alunos, não é comum essa linguagem no ensino médio, tá? Mas eu vou explicar para vocês R2. R2 seria um plano cartesiano XY. X, coordenada X em reais, coordenada Y em reais. É o R2, tá? Mas não assusta com isso não, que não vai mudar nada a nossa situação aqui. Se ele quer o ângulo, nós vamos ter que usar a lei do cosseno, tá? A não ser que você desenhe esses dois vetores no plano e vai lá, pega um transferidor e mede. Mas se ele está dando valores para você, ele está pedindo para você usar a lei do cosseno para calcular. Então, já de cara, vamos aplicar a lei do cosseno aqui, ó. Bom, deixa eu só fazer uma anotação. Módulo de V1 é igual a módulo de V2, que é igual a 5 unidades. E o módulo de VR, né, igual a 5 raiz de 3 unidades de vetor. Nós não sabemos se esse vetor é força, se ele é velocidade. O V ali não significa nada, hein, alunos? Achar que, V é velocidade. Não. Já coloquei unidades para você entender que pode ser qualquer coisa. Tá certo? Então, aplicando lei do cosseno. VR, módulo de VR ao quadrado, é igual a módulo de V1 ao quadrado, mais módulo de V2 ao quadrado, mais 2 vezes V1 vezes V2 vezes o cosseno do ângulo θ. 5 raiz de 3 ao quadrado é o módulo de VR. E aí, os outros dois, ó, tem valores 5. Então, eu vou repetir aqui vezes o cosseno de θ. Lembrando que eu quero o cosseno de θ. 75, tá? 5 ao quadrado dá 25. Raiz de 3 ao quadrado dá 3. 3 vezes 25, 75. 25 é 5 ao quadrado. 25 é 5 ao quadrado. 5 vezes 5, 25 vezes 2, 50 cosseno do ângulo θ. Bom, continha agora, né? Matemática. Aqui 50.
Então eu vou ficar com 75, sendo aqui 50, né? Passo para o outro lado da igualdade, então aqui vai ficar menos 50, 25 mais 25. É igual a 50 cosseno de θ, tá certo? 75 menos 50, eu vou ter como resposta 25 igual a 50 cosseno de θ. Maravilha! Eu vou passar o 50 dividindo, eu vou ficar aqui embaixo, ó. Cosseno de θ igual a 25 sobre 50, que dá para enxergar, né? Maravilha. Vamos lá. Então, meu cosseno de θ, simplificando, fazendo as simplificações algébricas aí, algebrismo, né? Eu vou ter isso aqui meio, cosseno de θ meio. Qual é o ângulo que o cosseno é meio, valor positivo? 60 graus, aluno. Então, isso quer dizer que o θ vale 60 graus. Maravilha! Gostou dessa aula? Dê um like em nossos vídeos, participe, tece comentários, sugestões serão bem-vindas. Tá certo? Quero encerrar essa aula de hoje com uma reflexão importante. Assistindo uma palestra recentemente, eu vi o palestrante tirando uma nota de R$50 da carteira, como essa aqui, e mostrando para a plateia. Né? Ele pegou a nota de R$50 e perguntou, pessoal, ei, quanto vale essa nota? O pessoal, né, respondeu R$50. Ele foi, amassou a nota, mas deixou ela bem amassadinha, tá? E com ela amassada, toda, né, embrulhada assim, perguntou, quanto vale essa nota? O pessoal, ainda R$50. Ele pegou essa nota amassada, jogou no chão, pisou várias vezes em cima e pegou a nota. Quanto vale, povo? Pessoal da plateia, R$50. Ele pegou essa nota, amassou de novo, pisou, cuspiu em cima, jogou no lixo. Pegou do lixo de volta, mostrou para a plateia a nota suja, né, cuspida, maltratada, judiada. Quanto vale essa nota? R$50. Pois é, e aí ele fez a reflexão. Você, não importa o que as pessoas dizem de você. Não importa se elas te machucam, se elas pisam, se elas te maltratam, se o professor na sala de aula fala que você é burro. Você tem um valor. E esse valor, ele não muda com as ações do mundo. Somente se você permitir interpretar dessa forma. Então não importa se te amassem, não importa se te rasguem, não importa se pisam em você. O seu valor sempre será o mesmo. Coloque isso na sua cabeça. Muitas vezes eu trabalhando aqui com consciente inteligência emocional, com alunos do pré-vestibular, ele fala, ai professor, eu não consigo, eu sou burro. Ai professor, eu fui na sala de aula hoje estudar física, o professor falou que eu não vou passar no vestibular. Ah, minha mãe vive falando que eu não vou passar no vestibular. Ou seja, as pessoas falam que o vestibular é muito difícil. Enfim, se você dá muito valor às coisas externas, o seu valor diminui. Você tem que valorizar o seu potencial. E como que você consegue ter alto valor? Melhorando as suas habilidades. Continue estudando, continue se dedicando todos os dias, até que as suas habilidades se tornam grandes o suficiente para que nada externo possa diminuir você. Tá certo? Um forte abraço e te vejo na próxima aula de Vetor Vai Vir Quente. Até lá!